vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos o primeiro domingo do tempo da Quaresma, convidados com Jesus a vivenciarmos esse tempo de deserto, um tempo de olharmos para nós mesmos, um tempo de crescermos na vida de fé e na experiência com Deus. Na última quarta-feira, nós adentramos a Quaresma com convites muito importantes. Rasguem o coração, vivam esse tempo como tempo único da graça de Deus, tempo favorável. Se reconciliem, busquem a reconciliação. E no Evangelho de quarta-feira ouvíamos a importância de vivenciarmos bem a oração na nossa relação com Deus, o jejum na nossa relação conosco e também a prática da caridade na nossa relação com o próximo. Agora, depois de sermos convidados a essa experiência, vamos para o deserto, assumir a areia que lá tem, assumir os desafios da busca de encontrarmos a Deus e caminharmos para bem celebrarmos a Páscoa. Quaresma vem do número 40. E o próprio Jesus viveu a sua Quaresma para vencer a tentação, dar conta de mostrar que o humano é sim capaz de Deus. Mas para entendermos esse pequeno trecho do Evangelho de Marcos, a gente precisa voltar na história do povo de Deus para percebermos o que o evangelista quer nos propor. Quando a gente olha as tentações em Lucas e em Mateus, esses evangelistas descrevem as 3 tentações, falam da busca e, sobretudo, daquilo que o demônio Satanás oferece a Jesus: o poder, o prestígio, a riqueza, coisas bem humanas. Mas Marcos só diz que Jesus foi para o deserto, lá ficou 40 dias, tinha animais selvagens ao redor e era alimentado pelos anjos. Aí a gente precisa entender o que o evangelista quer nos indicar com esses elementos. Então, primeiro, na história do povo de Deus,
vários são os episódios em que se cita a vivência do número 40. Se nós lembrarmos da primeira leitura, ela narra o episódio de Noé, muito conhecido por nós. A humanidade declinada, cheia de pecados, impura, sofre um dilúvio. Dilúvio de 40 dias e 40 noites de chuva, que extermina a humanidade e lava as suas impurezas. Sobra Noé, sua família e um casal de animais, como a gente bem sabe, né? Todos nós conhecemos a história de Noé. Foram 40 dias e 40 noites de purificação, resultantes daquilo que o povo vivia. Narra-nos o Gênesis que eles não se preocupavam com mais nada, comiam e bebiam de forma absurda, tinham atitudes muito regadas pelo mal, pela presença de Satanás, que na verdade é inimigo de Deus, adversário, acusador. Vejam que então 40 dias e 40 noites purificaram a humanidade. Depois, mais uma vez, a gente vê o número 40 no período da travessia do deserto. O povo de Deus ficou escravo e depois de liberto, teve que andar 40 anos até chegar na terra prometida. E o número 40 na caminhada do povo de Deus significa tribulação, significa provação. Eles foram muito testados, só que, no entanto, não conseguiram responder de forma positiva. Se a gente puxar a memória, nesses 40 anos de caminhada, eles duvidaram de Deus, cederam à tentação, tinham fome, questionavam a Deus, tinham sede, questionavam a Deus, e vejam, as tentações foram gigantescas, mas o povo de Deus caía, levantava, mais caía e pecava do que voltava o coração a Deus. Não entenderam que a aprovação é parte da condição humana. Vejam que então a gente vê que o povo de Deus caminhando teve muito a aprender. E agora Jesus vai 40 dias para o deserto. O deserto, na verdade, ele é um lugar onde não tem nada fora, só dentro, né? Olhar para a areia não me faz ver nada além da areia. Um lugar oportuno para que eu volte para dentro de mim, para que eu olhe o que está dentro, para que eu olhe o que precisa ser mudado. E Jesus faz esse percurso de forma a ser tentado e vencer todas as tentações. O mal existe, o adversário existe, e ele vai propor à humanidade os nossos grandes desejos, o poder, a riqueza, o prestígio, o prazer, coisas que são muito humanas e que muitas vezes fazem a gente cair, pecar e fazer o mal. Daí então, nesses 40 dias, Jesus sofreu tudo isso, mas não pecou, não cedeu à tentação, não experimentou o pecado, não sabe o que é o mal. E vejam, o convite é que cada um de nós, indo para o deserto, perceba as tentações que nos acompanham. A gente reza no Pai Nosso, né? Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos do mal. Quaresma é um tempo, sim, de provação. É um tempo de sermos tentados. Mas é um tempo de entendermos que, assim como Jesus, somos capazes de dar respostas, sim, de conversão,
de nova vida e de novas escolhas. Jesus tinha a sua dinâmica humana e podia, na hora da fome, ter transformado a pedra em pão, mas não quis, porque na verdade era o tentador querendo convencê-lo de usar o seu poder para si mesmo. E assim, gente, acontece conosco. Vamos ser provados, vamos ser tentados, mas temos que aprender a responder de modo a nos convertermos. Todos nós, nesse tempo, somos convidados a perceber qual é a conversão que Deus quer nos propor. Todos nós podemos ser melhores. E a Quaresma é exatamente essa provocação. Para quê? Para chegarmos na Páscoa melhores. Para vivermos bem um tempo de preparação, irmos lapidando a nossa vida espiritual para bem celebrarmos a Páscoa. Aí, vale a pena a gente tentar entender o porquê que Marcos cita que Jesus era rodeado de animais selvagens. É uma observação que, se a gente não perceber, ela não faz nem sentido, né? O que faziam animais selvagens no deserto? Na verdade, Jesus, além de ser o novo povo de Deus, é também o novo Adão. Quando a gente lembra como nós fomos criados, a humanidade foi criada no paraíso, num lugar onde havia tudo, inclusive animais que caminhavam ao lado do primeiro homem e da primeira mulher. Adão e Eva, no entanto, não quiseram viver em harmonia. O que tinha também no paraíso? A serpente, que era o símbolo de Satanás, e ela seduziu a humanidade, e a humanidade caiu. Adão e Eva é o símbolo da humanidade. A humanidade caiu no desejo de ser Deus dela mesma, na desobediência, na arrogância, na petulância, no desejo de ser maior do que Deus. Esses são os nossos primeiros pecados. Ou seja, caímos do paraíso para o deserto. Adão e Eva nos fizeram perder o jardim. Por isso, Jesus vai para o deserto para entender que é possível nos devolver o paraíso quando superarmos as nossas lutas, pecados e desafios. Por isso, ele estava rodeado de animais selvagens e era alimentado por anjos, assim como Adão no paraíso. Jesus é o novo Adão, é o novo Noé, é a nova humanidade, é aquele que veio fazer tudo o que não foi feito. E nós, enquanto seguidores dele, pelo batismo, fortalecidos, iluminados, cheios do Espírito Santo, somos convidados agora a crescer, a caminhar e a dar passos nesses 40 dias em que o Senhor nos chama a renovarmos a nossa fé. Que Deus nos ajude, que a gente viva um bom caminho de conversão, que a gente não se esqueça de rezar, de fazer caridade, de fazer jejum, de viver um tempo que nos faça diferentes. Eu sempre digo, essa tem que ser a melhor e a mais importante quaresma da nossa vida. Primeiro, é a única que nós temos. Do ano passado já foi. Estamos nessa. E também não sabemos se vamos chegar à quaresma do ano que vem. Não temos controle sobre isso. Não somos dono disso. No entanto, viver agora, com profundidade, tomando os frutos que o próprio Senhor deseja nos oferecer, é um caminho de santidade. Que Deus nos ajude e que vivamos alegremente
e ao mesmo tempo, de forma penitente, cada um desses dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.